Fala aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o agachamento. Vamos lá? Nós temos aqui um membro inferior representado. Então nós temos aqui cintura, coxa, perna e pé. Hoje nós vamos estar discutindo dois conceitos de biomecânica, chamados cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Começando pela aberta. O que seria a cadeia cinética aberta? É quando a extremidade do membro ela está livre para se movimentar no espaço. Então, no caso aqui, como é o membro inferior, o pé. Se o pé está livre para se movimentar no espaço, nós chamamos de cadeia cinética aberta. Então, vamos primeiramente compreender como que essa musculatura ela vai estar atuando na cadeia cinética aberta. Vamos de baixo para cima. Nós temos aqui o nosso bíceps-femoral, nossa panturrilha. Então, quando ela traciona nesse sentido, percebemos que ela tem uma inserção aqui no calcâneo. Então, quando ela traciona, o calcâneo sobe, consequentemente, a ponta do pé ela vai estar descendo. Nós chamamos isso de flexão plantar. Isso não muda o movimento. Então, para exemplificar, só vocês lembrarem lá no leg press, quando o aluno está apenas com a ponta do pé na plataforma, fazendo somente esse movimento aqui com os pés. Então, ele está trabalhando ali a panturrilha no movimento de flexão plantar. Simples. Lembrando que nós já conversamos sobre isso, que sempre que o músculo ele cruza uma articulação, ele vai estar provocando algum tipo de movimento naquela articulação. Então nós temos aqui o gastrocnêmio, ele atravessando aqui também, cruzando também a articulação do joelho. Então, além de estar promovendo uma flexão plantar, ele também, quando traciona nesse sentido, ele também provoca uma flexão de joelho. Acredito que muitos de vocês já devem ter sentido a panturrilha trabalhar numa mesa flexora. Então é por esse motivo. Vamos aqui para o quadríceps. O quadríceps nós temos 4 porções, como o nome já diz. 3 saindo, tendo sua origem no fêmur, e uma lá no ilíaco. Essa porção aqui, ó, que está na espinha ilíaca antero-inferior, vai provocar 2 movimentos, porque cruza 2 articulações, enquanto as outras porções vão estar somente cruzando aqui a articulação do joelho através do ligamento patelar. Então nós temos o quadríceps tracionando nesse sentido, e quando ele traciona nesse sentido, ele gera um movimento de extensão de joelho. Porém, o reto femoral, como também está cruzando a articulação do quadril, ele provoca também o movimento, ao tracionar, de flexão de quadril. Então, o movimento de extensão de joelho é muito simples de visualizar. Na cadeira extensora, esticando a perna, extensão de joelho. Quadríceps atuando fortemente. Quando nós temos o aluno fazendo aquele movimento de flexão de quadril, talvez já tenham visto, normalmente uma mão segurando no apolete e fazendo um movimento com o joelho para cima. Então, um dos músculos atuando nesse movimento é o reto femoral, uma das porções do nosso quadríceps. Vamos agora para os posteriores de coxa, chamados também de isquios tibiais. Então, nós vamos ter aqui essa linha representando todos os 3 músculos que se ligam do isquio, do túber isquiático até a tíbia. E essa linhazinha aqui vermelha representando a cabeça curta do bíceps femoral. Lembrando que o bíceps femoral, uma cabeça vai estar saindo lá do isquio e outra vai estar saindo aqui do fêmur. Então essa cabeça curta do bíceps, ela vai provocar somente flexão de joelho, enquanto a cabeça longa, junto com o semimembranáceo e o semitendíneo, vão estar realizando a flexão de joelho junto com a extensão de quadril. Vamos por partes. Então, tracionou nesse sentido, gerou um movimento de flexão de joelho. Porém, como cruzam também a articulação do quadril, essa mesma tração ela vai exercer uma força que vai levar a uma extensão
de quadril. Então, se a tração desse músculo vai gerar uma extensão de quadril ou uma flexão de joelho, isso vai depender de outras musculaturas que estão ali atuando. Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando o que são a ação da musculatura estabilizando ou neutralizando movimentos. Só que isso é mais para frente. Nós temos aqui, representado por essa linha vermelha aqui, o nosso glúteo máximo, que também, ao tracionar nesse sentido, vai estar gerando uma extensão de quadril. Então nós conseguimos ver aqui em cadeia cinética aberta o movimento de flexão plantar, o movimento de extensão de joelho, o movimento de flexão de quadril, flexão de joelho, realizada pelo gastrocnêmio e pelos posteriores de coxa, nossos isquios tibiais, e também a extensão de quadril, realizada pelo glúteo máximo e pelos posteriores de coxa. Agora vamos entender como que isso ocorre em cadeia cinética fechada. Então, o que seria? Seria o pé apoiado sobre o solo, no exercício de agachamento. Então, quando nós estamos realizando o agachamento, todo o corpo se move, menos o pé. O pé ele fica na mesma posição durante todo o exercício. Então, algumas modificações vão ocorrer nesse momento. Vamos começar pelo quadríceps. Por quê? Porque muitos prescrevem agachamento como um exercício para quadríceps. Muitas pessoas, de forma equivocada, elas determinam que o exercício de agachamento é para quadríceps. Alguns vão um pouquinho mais além, falam que é quadríceps e glúteo. E nós vamos entender aqui como que o agachamento funciona de verdade. Vamos lá. Então, quando o quadríceps estacionava nesse sentido, o movimento que nós tínhamos era a extensão de joelho. Porém, agora não pode mais ocorrer esse movimento, porque o pé está fixo no solo. Então, o que vai estar acontecendo? Quando o músculo ele contrai, quando ele encurta, é um cabo de guerra, é sempre um cabo de guerra. Ele vai tentar aproximar a origem da inserção. E aquele ponto que não está estabilizado, aquele ponto vai ceder ao movimento. Ele vai ceder aquela força de contração. E cedendo essa força, ele vai se movimentar. Então, no caso aqui, na cadeia cinética aberta, como o pé estava livre, ele cedia a esse encurtamento muscular. Porém, agora não dá mais, porque ele está apoiado no solo. Então, na verdade, a parte superior, o fêmur, que vai ceder ao movimento, e não mais a tíbia. Nós temos aqui um instrumento que trabalha com eixo, semelhante ao eixo do joelho. Nós temos aqui, em cadeia cinética aberta, eu estou estabilizando com a minha mão aqui o fêmur, e aqui, quem se movimentava era a tíbia. Então, a mola está fazendo o papel aqui do quadríceps. Então, se eu permito, se a tíbia, se a extremidade do membro não está fixa, eu permito que ela se movimente. Então, eu largo aqui, extensão de joelho. Porém, agora, eu vou estabilizar a parte de baixo, eu vou estabilizar a tíbia. Então, ao estabilizar a tíbia, quem vai estar se movimentando é o fêmur. Então, se eu largar aqui, a mola vai fazer o quê? Extensão de joelho pela movimentação do fêmur e não mais da tíbia. Então, olha o que vai ocorrer. Soltei o indivíduo que estava agachado, quadríceps contraiu, agora está de pé. Então, é dessa forma que o quadríceps vai estar atuando no agachamento. Agora, vamos ver como que os flexores de joelho vão estar atuando nesse movimento de extensão de joelho, que é a parte bonita da nossa história aqui. Vamos lá. O nosso gastrocnêmio, que antes, quando contraía, tracionava o calcâneo para cima, gerando movimento de flexão plantar, agora não pode mais, porque o pé está apoiado no solo. O pé estando apoiado no solo, o que vai estar acontecendo?
Agora, o pé não vai ceder mais, o calcâneo não vai ceder mais o movimento. Então, quando o músculo tentar aproximar as extremidades, o que vai estar ocorrendo é uma tração nesse sentido. Não cedeu. Quem vai ter que ceder é o fêmur, não mais o calcâneo. Então ele vai estar tracionando nesse sentido. Então, se usarmos a mesma lógica da atuação do quadríceps, o que vai acontecer? Se antes, quando o gastrocnêmio contraía para fazer a flexão de joelho, ocorria que a tíbia fazia esse movimento aqui para cima, agora, tracionando nesse sentido, vai fazer o quê? Com que o fêmur venha estar descendo. Esse é o nosso raciocínio lógico, baseado na atuação do quadríceps. Vamos ver agora aqui o que vai estar ocorrendo com nossos posteriores de coxa. No agachamento, o movimento de extensão de quadril, ele continua? Continua. Então o nosso glúteo e nossos posteriores de coxa, eles vão estar atuando, fazendo a extensão de quadril. Porque o movimento ele é visível, ele ocorre do mesmo jeito. Então vamos ter o posterior de coxa e o glúteo fazendo esse movimento de extensão de quadril. Mas mais uma vez, se formos usar a lógica do quadríceps para entender o movimento, quando o posterior de coxa, os isquiotibiais, eles tracionavam para fazer a flexão, a tíbia cedia, se eu estabilizar a tíbia, quem tem que ceder é o fêmur. Então, os posteriores de coxa, ao contrair, eles deveriam gerar um movimento também de flexão de joelho. Então, ele deveria exercer força contrária ao quadríceps. A ação desses músculos, do gastrocnêmio e dos isquiotibiais, deveria atrapalhar o agachamento. Então, por isso, eles não deveriam ser recrutados durante esse movimento. Então, por isso que as pessoas entendem que quem trabalha é o quadríceps e quem trabalha é o glúteo. Porque o glúteo ele faz a extensão de quadril, que é o movimento que ocorre durante o agachamento, e o quadríceps faz extensão do joelho, que é o movimento que também ocorre durante o agachamento. Então, pela lógica, somente o quadríceps e o glúteo têm que atuar nesse movimento. Porque se os gastrocnêmios atuarem e os isquiotibiais, os posteriores de coxa, atuarem também, eles vão estar fazendo força contra o movimento. Só que vamos ver que isso não ocorre. O que acontece é que os posteriores de coxa, eles vão tracionar nesse sentido. A força para fazer a extensão de quadril que eles utilizam está nesse sentido. Do gastrocnêmio nesse sentido. Então essas duas forças que se cruzam aqui atrás do joelho vão gerar uma resultante. Que resultante é essa? É essa aqui. Então o gastrocnêmio puxando o fêmur nesse sentido, os posteriores de coxa puxando a tíbia nesse sentido, essas duas forças vão gerar uma resultante tracionando o joelho para trás. Então, na verdade, gastrocnêmio puxando o fêmur nesse sentido, posteriores de coxa puxando tíbia nesse sentido. Essas duas forças vão gerar uma outra força e essa traciona o joelho nesse sentido. Então, quando nós temos o joelho sendo tracionado nesse sentido, nós estamos fazendo o que nós estamos gerando? Uma extensão de joelho. Então, na verdade, os músculos que são flexores de joelho, pelas suas forças combinadas, eles vão estar realizando também a extensão de joelho. Então, podemos entender que todos os músculos de membro inferior,
os principais que fazem a flexão de joelho e a extensão de joelho e a extensão de quadril, eles vão estar trabalhando firmemente para que ocorra todo o movimento de agachamento. Então, quando a pessoa pega o agachamento no treino de membro inferior e determina que ele é para quadríceps, e essa pessoa coloca no treino, por exemplo, de segunda-feira, quadríceps, bota lá agachamento. Para no dia seguinte, na terça-feira, treinar posterior de coxa, porque ele acredita que os posteriores de coxa não foram utilizados no dia anterior, no agachamento. Ele acreditava que somente glúteo e quadríceps estavam atuando. Porém, acabamos de perceber, de entender, que isso não é verdade. Que tanto o gastrocnêmio quanto os isquiotibiais, os principais flexões do joelho, eles vão estar atuando, fazendo a extensão do joelho. Então, por isso que não é indicado que venhamos estar dividindo o treino de perna em posteriores de coxa e quadríceps e colocando em dias seguintes. Nós podemos sim estarmos elaborando um treinamento que foca um pouco mais em posterior e que foca um pouco mais em quadríceps. Porém, eles não devem estar em dias seguidos, porque se isso ocorrer, não vão estar permitindo que o posterior venha estar descansando, porque ele atua firmemente no agachamento. Lembrando que isso não é somente no agachamento. Sempre que os pés estiverem fixos em algum lugar, por exemplo, na plataforma do leg, apesar que conceitualmente no leg é uma cadeia cinética aberta, o comportamento muscular ele vai ocorrer semelhante ao do agachamento. Então, os variados agachamentos e os variados aparelhos de leg press vão estar fazendo com que a musculatura venha trabalhar dessa forma. Então, quadríceps, posteriores de coxa, panturrilha, todos atuando junto para que venha ocorrer a extensão do joelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. É muito importante que vocês venham curtir o vídeo, que vocês venham estar se inscrevendo lá no canal do YouTube, ou aqui no canal do YouTube, se você já está aqui, e que você possa estar compartilhando esse vídeo, estar compartilhando essa informação. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Desde já eu já agradeço, pessoal. Um abraço e bons treinos.